Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta quarta-feira, 23 de março de 2022. E falta só um ano para a nossa viagem à Terra Santa. E aí, vamos juntos? Será um retiro na Terra de Jesus. E se você tem esta possibilidade, então vamos embora. Tenho certeza que você vai gostar demais. Manda um WhatsApp para mim, para todas as informações que você precisa. O número é o 439-9806-3912. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem as praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos ensina como observar a lei de Deus de tal forma que sua prática indique em que consiste o pleno cumprimento da lei. Mateus escreve para ajudar as comunidades de judeus convertidos a superar as críticas dos irmãos de sua terra, que os acusavam dizendo: você é infiel à lei de Moisés. O próprio Jesus havia sido acusado de infidelidade à lei de Deus. Mateus tem a resposta esclarecedora de Jesus a respeito dos seus acusadores. Assim, dá uma luz para ajudar as comunidades de ontem e de hoje a resolver os seus problemas. Usando imagens do cotidiano com palavras simples e diretas, Jesus disse que a missão da comunidade, sua razão de ser, é ser sal e luz. Ele havia dado alguns conselhos sobre cada uma dessas duas imagens. E então, vem 2 ou 3 versículos curtos que compõem o Evangelho de hoje. Havia várias tendências nas primeiras comunidades cristãs. Alguns achavam que não era necessário observar as leis do Antigo Testamento, porque somos salvos pela fé em Jesus e não pela observância da lei, Romanos 3. Outros aceitavam Jesus o Messias, mas não aceitavam a liberdade do Espírito com que algumas comunidades viviam a presença de Jesus. Pensavam, sendo judeus, deveriam continuar a observar a lei do Antigo Testamento, Atos capítulo 15. Mas havia cristãos que viviam tão plenamente da liberdade do Espírito que não olhavam nem mais para Jesus de Nazaré, imagina, e nem para o Antigo Testamento, e chegavam a dizer de Jesus anátema. 1 Coríntios 12. Observando essas tensões, Mateus busca um equilíbrio entre os dois extremos. A comunidade deve ser um espaço onde o equilíbrio pode ser alcançado e experimentado. A resposta dada por Jesus aos que o criticavam continuou muito oportuna para as comunidades. Eu não vim abolir a lei, mas levá-la ao seu pleno cumprimento. As comunidades não podiam ser contra a lei.
nem podiam se fechar à observância da lei. Como Jesus, eles tinham que dar um passo à frente e demonstrar na prática qual era o objetivo que a lei queria alcançar na vida das pessoas. Na prática perfeita do amor, isso sim. E para aqueles que queriam se livrar de toda a lei, Mateus lembra a outra palavra de Jesus. Aquele, pois, que transgredir um destes preceitos, mesmo o menor, e ensinar os homens a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino. Em vez disso, quem as observar e as ensinar aos outros, será considerado grande no reino dos céus. A grande preocupação do Evangelho de Mateus é mostrar que o Antigo Testamento, Jesus de Nazaré e a vida no Espírito não podem ser separados. Os três fazem parte do mesmo e único projeto de Deus e nos comunicam a certeza central da fé. O Deus de Abraão e Sara está presente no meio das comunidades pela fé em Jesus de Nazaré, que nos envia o seu Espírito. E hoje a igreja celebra São Turíbio de Mogrovejo. Nasceu na Espanha em 1538 e morreu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira santa. Com o tio cônego que o protegia, Turíbio estudou em várias universidades e preparava em Oviedo o doutorado em Direito. Também ele recebera a tonsura sem passar mais adiante no serviço da igreja. Estava assim já preparado para ingressar naquela burocracia dos letrados. Seguindo o processo normal das coisas, recebeu uma nomeação para o Santo Ofício em Granada. Sua vida particular distinguia-se pela clareza, mas não parece ter excedido nunca o simplesmente honesto. Todavia, a indicação de seu nome por Felipe II para arcebispo de Lima deu uma dimensão totalmente nova à sua vida. Recebeu todas as ordens com a idade de 41 anos e a partir deste momento nasce um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40.000 quilômetros, visitando até os últimos lugarejos da sua diocese, numa das geografias mais difíceis do mundo, desde as quebradas com neve perpétua dos Andes até os desertos tórridos do Pacífico. Segundo os seus próprios cálculos, teria administrado pessoalmente o sacramento da confirmação a 90.000 pessoas. Obrigou o clero a se instruir, restaurou a disciplina, construiu escolas, igrejas, fundou em Lima o primeiro seminário da América Espanhola. Ao morrer, fez questão de receber o viático numa capelinha indígena. Nos últimos instantes de sua vida, pediu que fossem cantados os Salmos 31 e 116. Como chefe da principal igreja da América, dedicou-se inflexivelmente a aplicar a reforma de Trento. Isto levou a enfrentar repetidas vezes os vice-reis, com o Conselho das Índias e com o próprio rei imbuídos de ideias regalistas. Não cedeu. Os 10 concílios diocesanos e os 3 provinciais que celebrou formaram a estrutura legal da Igreja da América Espanhola até o século XX. Com razão, foi chamado Apóstolo do Peru. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Turíbio, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você. Nos encontramos amanhã.